Muito boa noite, gurizada medonha. Acabou no Itaquerão, Internacional 1, 2, Corinthians 2, ou Corinthians 2, Internacional 2. Um jogo para matar Colorado do coração, muitos erros de Roger Machado, muita teimosia de Roger Machado, muitos erros do time, jogadores que não apareceram, jogadores que se sucumbiram nessa partida, que afundaram, e a gente vai falar sobre isso aí. Antes disso, se inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações. O Internacional jogou hoje contra o Corinthians, uma das piores partidas da era Roger Machado. Vamos falar sobre isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei. O Internacional começou perdendo a partida pro Corinthians de cara com o erro do nosso menino prodígio aí, que já não é mais tão prodígio, né? Que já tem cometido muitos erros, vem jogando muito mal, e eu venho falando isso aí. A gente que é mais velho, a gente enxerga futebol com os olhos e não com o coração. A gente tem que entender disso aí, a gente tem que olhar e a gente tem que agir com a razão, muitas vezes, às vezes de coração. Esse jogador pode ser que ele se torne um bom jogador. E eu disse aqui no canal no vídeo anterior, e se vocês olharem no vídeo, se tiver o tempinho de olhar, que Iago Noal é mais jogador que Gabriel Carvalho. O futuro vai dizer, o futuro vai contar, e vocês, quem tiver inscrito no canal ainda, a gente vai conversar sobre isso aí no futuro. Não que ele não seja um bom jogador, mas ele é um jogador bom, nada mais do que isso. Bom, nada mais, não é craque, não é um excepcional. Então, já subiu para a cabeça do menino que andaram comparando com o Ronaldinho, pelo amor de Deus, gente. Não vamos comparar esse menino com o Ronaldinho. Bom, esse menino entregou e acabou o futebol dele. Porque é normal, um menino de 17 anos, né, chegar numa partida dessa, um estádio lotado, tomar gol de Will Alberto, que é ex-Inter, lei do ex, aquela coisa toda. Ele já não estava jogando bem as outras partidas, ele acabou o futebol dele. Acredito que ele precisa de um banco de reserva, o Tabata deve voltar no Grenal, e o Gustavo Prado entrou muito bem, obrigado. Bom, vamos por partes. O primeiro tempo do Internacional, depois que tomou o gol, tomou conta da partida até 26 minutos. 26 minutos o Internacional era dono de todas as situações. Com o Wesley, com o Bernabé, com o Alan Patrick, aquele lado esquerdo que funciona, o lado direito do Inter não funciona. Isso aí a gente já tem que entender o porquê. A gente tem que começar a buscar informações por que o lado direito não funciona e o lado esquerdo funciona. Bom, o lado esquerdo estava funcionando muito bem, obrigado. O Internacional achou o gol de empate com o Bernabé, que bateu no zagueiro, não teve culpa, mas o Inter não teve chance clara de gol, a não ser uma bola que o Alan Patrick chutou e o cara tirou de dentro do gol com o peito. Foi a única chance de gol clara que o Inter teve no primeiro tempo. No segundo tempo, um cenário completamente diferente, um cenário completamente devastador. Bom, esqueci de falar no primeiro tempo que nós tivemos um jogador chamado Ener Valencia, que eu acho que é, lamentavelmente falar, não queria falar isso aí, mas acho que tem que ir para o banco de reserva, acho que não tem condições psicológicas de jogar no time do Inter mais. Por enquanto, esse ano não tem. Bom, Ener Valencia, o Inter voltou no segundo tempo sem alteração, e aí o primeiro erro do Roger Machado, deixar Ener Valencia apagado, o Inter jogando com 10, ele não deveria ter voltado com o Ener Valencia. Primeiro erro. Segundo erro, o time do Corinthians avançou as linhas e o treinador do Corinthians deu um nó tático no Roger, e o Roger não conseguiu sair desse nó. O que o Corinthians fez? O Corinthians começou a empilhar chance de gol, começou a criar chance, foi o lance, ia ser aquela coisa que a gente fala, né, que quem já jogou futebol ou quem já conhece e fica olhando o futebol, tu fica vendo que é só questão de tempo. E eu disse, no pessoal do meu grupo ali, eu disse, é questão de tempo pro Inter tomar a virada do Corinthians. Saiu por um incidente, por um gol acaso, um pênalti, né, com o nosso Thiago Maia, que hoje foi decepcionante, jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi desastroso, e além disso tomou cartão amarelo e infantil no primeiro tempo, cometeu um pênalti infantil no segundo tempo, mas dá-se votos, ele merece, ele tem gordura para queimar, porque já fez gol, já deu assistência, então a gente releva muita coisa. Esse jogador dá para relevar. Bruno Gomes, lateral direita, começa a se pensar uma situação, Roger Machado tem que começar a pensar, bola nas costas do Bruno Gomes hoje, o Corinthians fez 2-1 o tempo inteiro e o Roger não conseguiu sanar isso aí. O Inter tem um lateral muito bom que contratou a muito custo da Argentina, do Lanús, e o Roger não bota esse cara a jogar, tem que começar a enxergar e talvez botar o Bruno Gomes para o meio de campo, onde o Inter precisa de jogador de vitalidade.
porque não dá para depender de Bruno Henrique. O Inter precisa urgentemente o ano que vem contratar um centro médio. O Rômulo não serve para centro médio. O Inter precisa urgentemente contratar. E aí quando a gente fala em contratar, eu falei no vídeo, há 2 vídeos atrás, que eu fiquei apavorado com a defesa do Internacional. Esse jogador, Clayton, ou Clayton, não sei, ele quer que chame de Clayton, parece, escreve Clayton, é muito ruim, gente. O jogador é limitado tecnicamente. A bola que o Inter teve agora, depois que tinha feito o gol de empate, que o menino fez o gol de empate, sobrou uma bola dentro da área pra ele, sozinho, ele, o goleiro, ele podia atrasar pro roteiro, ele deu um de lado, como ele chegou e chutou, ele dá na orelha da bola, varziano. Me desculpa eu falar isso aí, eu posso vir aqui daqui a 6 meses e pedir desculpa e celebrar a contratação desse cara, mas hoje eu digo, erro na contratação. Quem que trouxe esse jogador? 2ª divisão do futebol português, tem muito jogador melhor que ele no Brasil. O Inter adora trazer jogador europeu que não jogam nada. O Inter é campeão de fazer isso aí. Bom, vamos à parte. Rocher tava mal, tava falhando, tava errando, mas tem méritos. É o que eu sempre digo para as pessoas. Quando tu tem méritos e depois salvou o Inter de tomar uma goleada histórica. Até os 37 minutos era para estar 4-1 pro Corinthians. O Inter não existia. Aí o Roger fez aquelas modificações espírita, tirou o meio de campo, abriu o meio de campo, deixou o Bruno Henrique marcando somente no meio de campo, empilhou o atacante. Mas daí deixou o Ener Valencia jogar 65 minutos. 63 minutos. Ener Valencia, ex-jogador de futebol, sem tocar na bola no segundo tempo, sem conseguir fazer uma jogada. E deixa um menino na base que eu venho falando aqui, pelo menos dá oportunidade pra ele. Não começa a errar, Roger, não começa a errar porque tu vai ser criticado. Tu não é o rei, tu não é Deus. Tu sabe muito de futebol, tu conhece muito de futebol, mas tu começa a prestar atenção no campo. O campo mostra as coisas. Se tu começar a prestar a teimosia, como fez Renato com o time, até mudar o time agora que o time do Grêmio não perde mais, o Renato tava lá empilhando o jogador e testando aquele monte de M. E agora tu continua fazendo a mesma coisa. Não, o Internacional tem que mudar esse centroavante. Ener Valencia não pode ser mais centroavante nacional. Ele não tem condições, ele tem algum problema. Eu não sei o que é, mas ele não entrega. Olha, eu não gosto do Alário, mas o Alário é mais jogador que Ener Valencia na atualidade, gente. Botamos eles por lado a lado, o Alário é mais jogador que o Ener Valencia. E o Ricardo Matias fez aquele gol de placa lá no Itaquerão pra marcar, de letra. Isso é gol pra Fantástico. É o gol mais bonito do Fantástico amanhã. Pode colocar. Gente, as coisas acontecem dentro do campo por um motivo. O Roger, sem querer, acertou. O Roger foi salvo pelo gongo, como se diz. Hoje, o Inter ingressou no G6. Eu deveria estar aqui muito contente, muito feliz. Mas foi uma partida deplorável do Internacional. Mas o que vale, como eu disse, jogar mal e não perder é bom. Jogar mal e ganhar é bom. Mas o Internacional não tem apresentado um bom futebol ultimamente. Nas últimas 3 partidas, desde Bragantino, Fortaleza e hoje, o Internacional não repetiu as partidas. Não sei se subiu para a cabeça do jogador, não sei se a imprensa gaúcha começou a colocar o Inter como um time postulante ao título. E eu tinha dito aqui, hoje encerra-se isso aí de uma vez por toda. O Inter não vai ser campeão brasileiro. E eu sou contra a vaga na Libertadores. Talvez eu seja o único contra. Sou o único contra. Porque todos vocês querem vaga na Libertadores. Pra quê? Pra acontecer o que aconteceu hoje. Jogadores com cartão amarelo, aí não pode jogar outra partida, aí suspenso. O Internacional perdeu praticamente o meio de campo titular para jogar contra o Grêmio. E se perde o Grenal? É o que eu falava, de poupar jogadores hoje. O Corinthians, parecia que o Corinthians, que jogou quarta-feira, era o Inter. O Inter descansou a semana inteira, porque jogou segunda-feira ou terça. E o Corinthians jogou quarta-feira uma semifinal da Copa do Brasil e jogou muito mais que o Internacional. O segundo tempo era para ter goleado o Internacional. Liga-se o farol, acenda-se o farol, luz alta no Roger Machado, luz alta no Internacional. Alguma coisa tem que ser feita, porque senão o Internacional não vai ganhar o Grenal do Grêmio. Estou dizendo isso aqui hoje, no dia 5 de setembro, tá bom? Um grande abraço, se inscreva no canal, deixe o gostei, assine as notificações, pelo menos estamos no G6, tá bom? Sucesso para todo mundo.